Hoje temos um tema especial que tem a ver com todos nós e a missão que Deus nos deu. E esse tema é o compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus. Que se a gente olha para esse mundo hoje, a gente vê um mundo sem compromisso, né? Sem compromisso para várias coisas. A gente já começa com a palavra de cada pessoa, né? Quem tem compromisso com as suas palavras? Em quem você pode confiar, né? Que fala sim e realmente faz. Compromisso com a qualidade das coisas. Onde você consegue achar um produto que realmente dura, né? Mais de alguns meses, 1 ano, 2 anos. E o compromisso com a verdade, né? Cada um fala o que convém. A gente às vezes está sendo bombardeado com fake news, a gente não sabe mais qual é a verdade, né? E você tem que buscar e procurar ali. Mas tudo volta para o compromisso de Deus que cada pessoa tem, né? E às vezes você tem uma pessoa que tem compromisso nenhum. E você olha para a pessoa e fala, tá bom, ela não conhece Deus pessoalmente, não pode nem cobrar muito, né? Mas quando a gente olha para os cristãos, e aí é assustador quando não tem um verdadeiro compromisso com Deus, né? Quando o cristão não tem uma vida, né, que mostra quem Deus é. E infelizmente tem vários cristãos que têm muito pouco compromisso com Deus e infelizmente têm dado um mau testemunho por causa disso também. Então tudo volta para o nosso compromisso com Deus e como nós vivemos a nossa vida com o Senhor. Vou abrir novamente aqui. O nosso dever como cristão deveria ser o nosso compromisso com Deus em primeiro lugar, porém que se mostra através de um compromisso com as pessoas, com o serviço. Quem acompanhou, né, final da semana passada, se não me engano, até segunda-feira, né, foi o funeral da rainha. Foi maravilhoso, né, ouvir tantas escrituras sendo lidas, né, naquele momento, o mundo inteiro, né, quem poderia assistindo ali, né, fazendo homenagem, mas aquele arcebispo, né, de Canterbury que falou um sermão curto, porém muito significativo, né, muito importante, né, para ouvir o legado que a rainha deixou. Ele falou algumas palavras que me chamaram a atenção. Ele falou assim: pessoas de serviço amoroso são raras em qualquer caminhada da vida. Líderes de serviço amorosos ainda são mais raros, mas em todos os casos, aqueles que servem serão amados e lembrados quando aqueles que se apegam ao poder e privilégios forem esquecidos. A rainha, pelo que a gente entende, é realmente uma mulher nascida de novo, né, cheio de amor pelo Salvador. Creio que a gente vai ver ela de novo no céu. Mas o legado que ela deixou foi uma vida de serviço e sacrifício. E esse é um compromisso com Deus, né, vivo. Se a gente tem um compromisso com Deus, nós vamos ter uma vida de serviço, de servir e de sacrifício. Vamos ver 3 pontos, então, hoje, com esse compromisso. Primeiro, o compromisso que Deus tem conosco, que é o começo de tudo. Depois, o compromisso que nós temos com Deus. E, em terceiro lugar, por causa disso, o compromisso que a gente tem com a sua missão e com outras pessoas. Então, primeiro, o compromisso que Deus tem conosco. Olha só que maravilhoso. Deus, Ele é comprometido com a sua criação, tudo que Ele criou. Obviamente, Ele fez, porque Ele é amor, fez tudo com muito amor e carinho, né? Pensando bem em todos os detalhes, do jeito que você é, foi bem pensado, né? Não gosto disso, daquilo. Deus projetou você de forma perfeita, né? E com muito amor e carinho. Então, obviamente, Ele está interessado e também comprometido com cada ser humano aqui na Terra. Ele sempre preserva a vida, sustenta a vida, abençoa essa vida e principalmente deseja que essa vida chegue ao conhecimento da salvação, que possa ser guiada, né, à salvação em Jesus.
Um compromisso mais nada é do que um acordo, né, entre duas partes para cumprir algo que foi acordado. E muitas vezes é um contrato, né, são obrigações que ambas as partes têm porque um contrato foi feito. E Deus fez um contrato, né, está oferecendo cada um fazer parte de um contrato que Deus fez com a humanidade. E esse contrato foi feito na cruz, né? Quando Jesus morreu, ele estendeu a mão e falou, eu fiz a minha parte, né? Foi uma transação ali. Todo o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, né, foi posto nele, enquanto nós recebemos a sua justiça, que é a total aceitação diante de Deus Pai, que é a vida perfeita de Deus, uma vida de santidade, uma vida sem pecado que nós recebemos. Jesus já assinou a parte do contrato com o seu sangue. Basta cada um de nós crer, confiar que esse sacrifício é suficiente para dar a nossa assinatura nesse contrato. Se a gente olha de uma forma mais profunda, exatamente aquilo que Deus fez, a gente ainda vê mais o compromisso que Ele tem conosco. O que Ele fez para nos salvar? Deus deixou a sua glória no céu e desceu para a terra, né? Ele se fez um ser humano, fraco, frágil. Ele veio para nos mostrar o caminho, para ser o caminho, né? Ele foi tentado, mas em nenhum momento ele cedeu, por amor a nós, por compromisso a nós e ao seu Pai. Ele foi acusado falsamente, ele foi perseguido, mas em nenhum momento ele desistiu da sua missão. Ele foi até o fim. João nos fala em João 13:1 que sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Apesar de tudo, por causa do compromisso que ele tinha, ele foi até o fim. Foi traído, a gente sabe disso, né? Por um amigo, abandonado pelo resto dos amigos, no final estava ali sozinho, mas isso não fez ele desistir, abrir mão da sua missão. O tempo todo ele estava comprometido com a sua missão e conosco, porque o autor de Hebreus nos lembra em Hebreus 12:2 que ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O compromisso que ele tinha com o Senhor e conosco levou ele a suportar tudo isso, pela alegria que estava proposta, pela alegria sabendo que nós estaríamos um dia junto com ele no céu para toda a eternidade. Então ele foi até o fim, sofreu a morte de um criminoso, que foi uma execução a pior que a gente pode imaginar, né, de todos os tempos, mas nem isso deixou ele se enfraquecer, abrir mão ou desistir de alguma forma da sua missão. Paulo nos lembra em Filipenses 2:8, ele se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então vemos até que ponto ele foi, até que ponto foi esse compromisso de Deus conosco, né? Até onde ele foi. E a gente sabe que ele não ficou no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele não permaneceu morto, mas ele voltou à vida, recebeu a vida eterna, um corpo glorificado, né? O carimbo de Deus Pai, que a transação foi aprovada, que a dívida está paga, que qualquer um que crê, que confiar nele hoje, vai ter os seus pecados perdoados e vai se tornar filho e filha de Deus. Olha o amor que Deus nos mostrou, olha o compromisso que Ele teve até o fim. Não desistindo da gente em nenhum momento, porque Ele nunca desiste da gente, né? Em nenhum momento da nossa vida. Foi uma vida de sacrifício e de serviço. Foi por isso que Ele veio, a missão de Deus, por amor a nós. Marcos 10:45 nos fala: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
E esse é o compromisso que Deus tem com cada um de nós. Com cada ser humano, né, estendendo esse convite, aceite. Entra, né, nessa aliança comigo. Mas, obviamente, Ele tem muito mais compromisso para aqueles que já são filhos, né? Por causa do contrato que nós já assinamos. Nós falamos, eu quero fazer parte disso, né? Eu creio. E por isso nós podemos esperar e ter expectativa muito mais de que Ele vai cumprir todas as suas promessas. Que Ele está comprometido a cumprir as promessas que Ele já deu para você. Que, aliás, Ele se obrigou a si mesmo através da cruz, por causa do contrato que Ele fez, para cumprir as promessas que Ele fez para a sua vida. Através da sua palavra, através daquilo que Ele já ministrou à sua vida individual. E a Bíblia fala que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou em cada filho, cada filha sua. Filipenses 1:6 nos fala, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A gente pode ter certeza que por causa da cruz e porque nós entramos nessa aliança também, Ele vai nos guiar, Ele vai prover para nós, Ele vai nos proteger, nos defender, né? Ele vai nos mostrar exatamente o que a gente deve fazer, Ele vai nos corrigir também no caminho, Ele vai nos fortalecer. Nesse exato momento, Ele está intercedendo por nós. Esse é o compromisso que Ele tem, que Ele está comprometido com a gente até o fim. Veja a profundidade, a profundeza desse compromisso de Deus conosco. E agora a gente vê o compromisso que nós temos por causa disso com Deus. Tudo isso se baseia na cruz também, obviamente. E o fato que nós fomos comprados. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Fato é que Jesus nos comprou com o seu sangue, né? Na sua obra na cruz, Ele nos comprou. E quando nós reconhecemos, nós entendemos que não somos mais de nós mesmos, não somos mais os donos da nossa vida, né? Agora vivemos para Jesus. Agora toda a nossa vida, a nossa existência é para Ele, para a sua vontade. Antigamente era assim também, né? Tinha o rei e os seus súditos, né? O que eles precisavam fazer? Obedecer todas as leis e regras que o rei falava e ainda lutar por ele, né, nas guerras que o rei inventava. Essa era a obrigação, né? Não tinha nem opção. Mas nós servimos ao Rei dos Reis e nós podemos servi-lo por opção. Nós temos essa opção de livre e espontânea vontade, porque eu estava pesquisando um pouco, tem diferença entre compromisso e comprometimento? Talvez alguns diriam, não tem. Mas eu achei na internet que compromisso é o mero cumprimento da obrigação. Comprometimento tem mais a conotação de que é um ato de assumir essas obrigações, mas por vontade própria, né? Com um desejo, com alegria, com dedicação e devoção, né? Então não é algo forçado como era antigamente, né? Todos aqueles coitados vão para a guerra pelo rei e vão se matando, né? Por uma causa que não faz sentido nenhum. Nós temos um rei que tem uma causa nobre, né? A maior causa de todos os tempos. E nós somos chamados para estar com Ele. Temos as nossas obrigações, porém, é por livre e espontânea vontade. Nós somos servos de Deus, mas servos por opção. Essa é a ilustração que nós temos no Antigo Testamento. Êxodo 21 nos mostra um escravo, né, que seria livre, e no dia em que ele foi livre, ele poderia escolher. Bom, diz ali em Êxodo 21, ele falava, eu amo meu Senhor, eu quero servi-lo para o resto da minha vida.
Ele se tornava servo por opção, escravo por opção daquele senhor para o resto da vida dele. E nós somos chamados para isso, né? Deus não nos força, né? Agora você tem um compromisso comigo, então vai lá, né? Não. Ele sabe que servir por opção, com própria vontade, com amor, faz toda a diferença. Porque aí a gente tem a maior devoção que você pode imaginar. Se você faz algo forçado, não, né? Ou faz meia boca, ou não faz nada, né? Mas se você ama o seu Senhor, você faz com toda a devoção e alegria. E nosso compromisso com Ele é de vontade própria, é com alegria, porque nós estamos comprometidos com Ele. Assim como marido e esposa, né? Quando duas pessoas casam, homem e mulher, tem, de certa forma, um contrato, né? Uma aliança ali. Alianças são trocadas, né? Votos são dados, eles se comprometem, né, um ao outro. E não é por coerção, né? Não tem ninguém com uma arma do lado falando agora você se casa, é por livre e espontânea vontade. E assim vivem comprometidos um com o outro para o resto da vida. E a Bíblia fala o que de nós, a sua igreja? Que nós somos a noiva de Cristo. Nós somos comprometidos com o nosso amado, o nosso Senhor, né, por causa de livre e espontânea vontade. Não por coerção, mas porque nós o amamos. E isso é exatamente o maior mandamento que Jesus falou, né? Qual o maior mandamento? Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nós amamos o nosso Senhor e porque nos amamos Ele, nós queremos agradá-lo, nós queremos servi-lo. Então, nesse contrato, né, que agora a gente entrou por opção, por amor, tem um compromisso com Ele, tem obrigações para o nosso lado também. Por exemplo, que Deus exige um compromisso com Ele acima de todas as outras coisas. Acima do nosso elo familiar, por exemplo. O custo do compromisso de um discípulo de Jesus inclui colocar Ele acima de tudo, por exemplo, da família. Mateus 10, 37, Jesus falou: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É colocar Ele acima da nossa família, até acima da nossa própria vida. Porque Ele disse também: em quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. A cruz é instrumento de morte, né? Vai, sobe na sua cruz e morre para si mesmo. Perder é você abrir mão de tudo que você é, que você tem, inclui tudo. E aí algumas pessoas falam: nossa, mas se eu entrar nessa, vou ficar com nada, né? Vou perder a minha vida, vou perder tudo. Porém, uma vez que pela fé, confiando nele, a gente entra nessa, a gente percebe que a gente ganha infinitamente mais em Jesus do que a gente já teve um dia. A gente precisa perder a nossa vida para encontrá-la de novo. E Jesus é o exemplo para isso. Jesus é o exemplo de um compromisso que um filho deve ter. Ele é o exemplo, né, de Deus e o compromisso que Ele tem conosco, mas Ele também, como filho, é o exemplo para nós, como nós devemos viver um compromisso para o nosso Senhor. Deus pede o mesmo compromisso de cada filho seu que Jesus teve. Uma vida totalmente para Deus, uma vida totalmente para outros, uma vida de serviço e de sacrifício até o fim. E por isso Jesus falou em Lucas 9, 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele te chama para um compromisso completo, total. Uma vez que você coloca a mão no arado, não olha para trás, para aquilo que você deixou, para aquilo que você, em aspas, perdeu para Jesus. Não olha nem para trás imaginando o que poderia ter sido com a sua vida se você não tivesse entrado naquela
de Jesus, né? Naquela vibe, na época, eu era jovem, não sei o quê, hoje estou aqui, poderia ter sido isso, aquilo. Não olha para trás pensando que poderia ter sido, se você esteja passando por um deserto nesse momento, mas esteja feliz que você está com Jesus. Você tomou a decisão certa, colocou a mão no arado e agora você está com Ele. E Ele te chama para continuar como um servo seu, um servo obediente. Deus falou 2 ilustrações, né, parábolas sobre um servo. O primeiro é o servo inútil. Um servo que depois de um trabalho árduo no campo, ele chega em casa e ele gostaria de se sentar junto com o seu senhor e jantar lá com ele. Mas ele faz isso? Não. Ele vai servir o seu mestre, né, e depois ele vai poder comer e beber. Ele vai fazer o que é esperado de um servo, o que é exigido de um servo. E depois ele faz as outras necessidades. Ele não faz para receber agradecimento ou uma recompensa. Ele simplesmente faz porque é um servo. É o que Jesus falou em Lucas 17:10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Nós servimos a Deus porque somos servos de Deus, não porque recebemos uma recompensa um dia, não porque queremos um tapa nas costas, porque queremos agradecimento toda hora. O nosso Senhor falando: ainda bem que você está no meu reino, né? Eu não poderia fazer nada sem você. Nós somos servos, porque é para isso que Ele nos chamou. Ele contou outra parábola sobre um pai que tinha 2 filhos. Ele falou: vem trabalhar na minha vinha. O primeiro filho, ele falou: não quero. Mas depois ele falou: não, é o meu pai, né? Eu vou. E mais tarde foi. O outro filho, o segundo, ele falou: eu vou. Mas não foi. E Jesus falou: quem é o melhor? Melhor aquele que, né, foi honesto no começo: não quero trabalhar, né? Não, quero fazer outras coisas. Mas depois falou: não, esse é o meu dever, minha obrigação. Eu tenho compromisso com o meu pai, então eu vou. É melhor aquele que acabou obedecendo. E quantas vezes nós, como cristãos, podemos ter uma boa vontade, né, de servir ao Senhor, mas a gente acaba não tendo compromisso com Ele. A gente acaba não colocando em prática. A gente tem desejo, né, de fazer tantas coisas para o Senhor, mas aí vem tantas outras coisas e tiram aquele compromisso, aquele desejo, né, aquela vontade que a gente tem. Às vezes a gente até se compromete com alguma coisa e depois a gente cancela, né? E Deus fala: eu tenho compromisso com você e o seu compromisso comigo. E em terceiro lugar, o compromisso que a gente tem com a sua missão. A missão de Jesus foi para outros, né? É a única pessoa que inteiramente, 100% viveu para outras pessoas. O compromisso com sua missão é servir outras pessoas. E como todo trabalho, todo o serviço que a gente tem na nossa vida, no nosso reino, tudo deve ser consequência do compromisso que a gente tem com Deus. Tudo que a gente faz deve ser um transbordar do nosso relacionamento com Deus, do nosso compromisso com Deus, né? Algo que a gente tem como substância da nossa vida. Porque se não tiver a substância de um relacionamento com Deus, de um compromisso com Deus, vai ser ineficaz, vai ser improdutivo, vai ser vazio. A gente pode até fazer muitas coisas, agitar muitas coisas, mas para a eternidade não tem muito peso. E no final ainda vai se tornar um fardo para nós. Né? Que você fala: eu estou fazendo tanta coisa, não tenho alegria nenhuma. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente sirva, mas com alegria. Ele quer que o servir seja um privilégio, uma alegria e não um fardo. Porque se a gente olha nos evangelhos, você não vê Jesus reclamando, né? Mais um doente. Ai, meu Deus. Sai da fila. Não vou com a tua cara. Jesus nunca reclamou do serviço, sempre foi uma alegria.
para Ele. Ele é o exemplo porque Ele viveu para outros. E o nosso compromisso com Deus deve se estender para outras pessoas também, porque o segundo maior mandamento é esse, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, ame o seu próximo, mas a ligação com o nosso compromisso com Deus. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Colossenses 3, 23 a 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 2 vezes Paulo fala: quando você estende a mão, quando você dá comida, quando você ora por alguém, quando você abraça, quando consola, quando visita, no final você está fazendo para o Senhor, né? Sim, essa é a missão, né? Amar outras pessoas, servir a outras pessoas, mas em primeiro lugar o teu compromisso com Deus. E através dele você vai ter o compromisso com outras pessoas também. E em todas as áreas da nossa vida. Começa na família, compromisso com Deus, compromisso com a nossa família, com os nossos vizinhos, mas também no trabalho, como empregados, como patrão. Por exemplo, em Efésios 6, versículo 5, fala: escravos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ou empregados, né? Façam o que o patrão fala e obedeçam como a Cristo. Através das nossas ações, através das nossas palavras, o mundo deveria ver que nós temos um compromisso com o Senhor. Jesus falou em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Triste quando a gente não pode mais confiar na palavra de um irmão em Cristo, né? Que a nossa palavra seja sim, sim, ou não, não. E Jesus, Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e Ele deu a missão para os seus discípulos. Ele deixou a igreja para continuar a sua missão. Ele deu cada igreja local como canal de serviço e sacrifício, né? Como canal de amor para alcançar as outras pessoas, para avançar o seu reino. Deus não chamou uma pessoa só. Deus chamou um povo para si. Um povo porque a gente precisa um do outro para ter esse compromisso de serviço e sacrifício com o mundo. E que através de nós as pessoas vejam, né? João diz também que através do amor, Jesus disse no Evangelho de João, através do amor que vocês têm uns pelos outros, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Vocês são os meus representantes. Vocês são o reflexo e aqueles que levam a missão adiante. Então não é apenas uma opção que nós temos de estar engajado com a missão de Deus através da igreja, mas é o nosso dever, a nossa expressão do nosso compromisso com Deus. Afinal, é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Cada cristão é um membro daquele corpo, né? Um é a mão, outro é mais o pé, outro é mais a boca, outro mais, não sei, as costas, né? Tá bom, dá mais uma, não sei. Cada um é um membro de um lugar diferente do corpo, mas importante para Deus, independente das experiências que você já teve com o povo de Deus, com a igreja, sejam elas boas, sejam elas ruins, ainda continua sendo a noiva amada de Cristo, né? O corpo através do qual Ele continua a sua missão na terra. Então, para nós que tem um compromisso com Deus, deveria ser normal ter um compromisso com a igreja do Senhor também, porque nós somos comprometidos a Cristo. Deveria ser normal a nossa presença nos momentos quando a igreja se reúne, né? Quando a gente troca ali a nossa vida, quando a gente louva o Senhor junto. Hebreus 10, versículo 25 diz: não deixemos de reunir-nos
como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É para a gente estar junto, para se encorajar, né? Para que a gente possa usar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu tanto e a gente precisa uns dos outros. O servir de forma ativa na sua igreja também deveria ser normal para quem tem um compromisso com Deus. Porque Deus deu um dom específico para cada um de nós. E se você não estiver, talvez esse dom esteja faltando, né, na igreja local. Deus precisa que todos façam parte, né? Não apenas uma pessoa que está na frente, não apenas um pequeno grupo, mas Deus chamou todos como sacerdotes, né? Um sacerdócio real de todos que devem estar ali botando a mão na massa. O nosso compromisso financeiro com Deus deveria ser normal também, reconhecendo que tudo que nós recebemos vem de Deus, em gratidão por toda a provisão que nós recebemos, e dessa forma investindo no reino, apoiando a igreja local e o serviço que ela oferece para o mundo perdido. O nosso compromisso com o tempo com Deus deveria ser normal também, né? O tempo que você tem em oração pela sua própria vida, em louvor, em adoração, em intercessão por outros, intercessão pelas necessidades que a igreja também tem, onde você faz parte. Compromisso com Deus quer dizer tudo isso. E compromisso com Deus quer dizer que a gente também tem um compromisso de dar o nosso melhor. E é triste quando a gente vê a igreja, claro, hoje em dia, porém a igreja, de certa forma, sempre foi a mesma. Em todos os tempos, o povo de Deus tem a tendência de dar as sobras para Deus, não é? Se a gente vê pelo menos em Malaquias, mas também em outros lugares da Bíblia, o povo deveria oferecer animais perfeitos, sem falha, né? Sem mácula, sem ruga, como sacrifício. O que eles traziam? Os animais aleijados, os animais doentes, né? Essa vaca só tem 2 pernas, né? Para mim não serve. Leva você, Senhor. E da mesma forma, às vezes a gente tem a tendência de oferecer as sobras para o Senhor. As sobras do nosso tempo, né? Não tem mais nada interessante, não tem mais nada, né, empolgante no momento, então posso até buscar a Deus. Posso até aparecer ali no culto. Será que a gente só dá o nosso tempo quando nada mais urgente aparece? Que a gente só serve quando mais nada interessante está no nosso caminho? Será que a gente só dá a sobra das nossas finanças? Se alguma coisa sobrar no final do mês, nunca sobra, né? Por isso Deus fala, separa no começo do mês. 1 Coríntios 16, 2 fala, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a. Então já deu uma boa dica, porque Deus nos conhece muito bem, né? Será que a gente só dá as sobras ou o que Ele realmente merece como compromisso que a gente tem com Ele? Tudo que a gente fizer no nosso servir, na sua missão para outros, é para o Senhor. Ele merece o nosso melhor. A gente não faz as coisas por causa da necessidade, em primeiro lugar. Existem muitas necessidades e se for por causa disso, né, a gente estaria perdido já. A gente não faz por causa das nossas emoções ou algum impulso, alguma impulsão talvez que a gente tenha. A gente não faz por causa de outras pessoas, né? Não porque o pastor está pedindo, não porque a pessoa falou comigo, eu gosto muito daquela pessoa, ou coitada daquela pessoa, não pode fazer tudo sozinha, né? Não deve ser isso. Não deve ter a ver nem com a gente. Eu preciso servir porque quero me sentir útil e produtivo na minha vida, né? Quero sentir que eu sou significante no reino de Deus. Você é significante sem fazer nada. Deus te salvou sem poder fazer nada para Ele. Ele já te escolheu antes que você poderia imaginar fazer alguma coisa para Ele. Então não é por causa disso. Não tem nada a ver com a gente, mas tudo com Ele.
Não tem nada a ver com o nosso tempo, a nossa disposição, as nossas emoções, o que seja, mas com o nosso compromisso com Deus. Será que a gente tem compromisso com Deus? E nesses últimos 2 minutos, quero falar um pouquinho que eu fiquei refletindo. Por que será que tem cristãos que têm tão pouco compromisso com Deus? Qual a razão? A gente poderia também perguntar por que tem tão poucas pessoas que querem casar hoje em dia? Aí a resposta já é mais fácil. Porque não querem compromisso, né? Porque compromisso significa responsabilidade. E responsabilidade quer dizer abrir mão da sua liberdade, né? Aquilo que você tem para si mesmo, o seu tempo, o seu dinheiro, né? Tudo seu. E a gente acha que pode ter mais liberdade. Será? Quando Jesus falou, você tem que perder a sua vida para encontrá-la. Perde tudo que você vai perceber que aí está a maior liberdade. Viva uma vida de serviço e sacrifício que você vai ver que aí está a liberdade. Mas as pessoas querem deixar a porta de trás aberta, né? Para dar para trás, para dar uma saidinha, né? Para não precisar ter compromisso. E isso, claro, na igreja também. Mas se eu me comprometer com alguma coisa, alguém pode começar a contar comigo, né? Eu não tenho mais a liberdade que eu tinha antes. Mas, de repente, alguma coisa mais interessante aparece aí, poderia ficar amarrado, né? Poderia ficar menos livre com o meu tempo, com aquilo que eu quero fazer. Então, melhor manter distância, melhor ficar no anonimato, né? Quando alguém fala de alguma necessidade, está falando com todo mundo, menos comigo, né? Eu me excluo daquela necessidade, daquele momento da igreja, porque assim ainda posso continuar com as rédeas na minha mão. Ainda consigo continuar com a minha liberdade suposta, parecida. Ou a gente pode também pensar no outro extremo, que diz, se ninguém levantar o dedo, eu também não faço nada, né? Mas eu não sou eles, né? Eu tenho o meu compromisso com Deus, eles têm o compromisso deles, cada um vai responder por si. Não quer dizer que eu não vou ser comprometido com o meu Senhor. Quando a gente se compara, em primeiro lugar, a gente nem deveria se comparar com ninguém, mas se comparar, não se compara com, assim, para baixo, para menos, mas para mais, para cima. Isso sim, a gente deveria ter alguém que nos motiva, alguém que nos anima, alguém que nos encoraja a viver mais para o Senhor. Olha o que Paulo diz. Paulo disse em 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo era alguém para se espelhar. Você tem alguém com quem você pode se espelhar e falar, não, quando eu crescer eu quero ser um cristão assim, né? Às vezes, você não tem alguém fisicamente do seu lado, mas graças a Deus pela internet, né? E às vezes por boas memórias, né? Que você tem alguém aí na sua vida que já passou, que você está tendo, ou que você pode ter, em quem você pode se espelhar e falar, eu quero ter esse compromisso com Deus que essa pessoa tem. Paulo falou, eu trabalhei muito mais do que todos os outros, mas não para se vangloriar, porque era por causa da graça, porque ele entendeu o compromisso que Deus tinha com ele e que ele tinha com Deus. Então, se a gente tiver um modo de pensar de um ou do outro extremo, nada vai acontecer, né? Nada de bom vai acontecer, porque ninguém faz nada e os poucos que fazem alguma coisa ainda vão ser sobrecarregados. Mas que se cada um faz a sua parte, não se torna um fardo para ninguém, não fica pesado para ninguém e todos são abençoados. Efésios 4:16 diz, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, nesse dia em que a gente comemora o aniversário da igreja, a mensagem para nós. Qual a função que Deus nos deu aqui na igreja local?
qual a função que Deus nos deu em toda a nossa vida, quais os dons que Deus nos deu. Vamos reconhecer que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre, nós seguimos a Ele. Vamos reconhecer que, sim, a igreja tem uma parte significativa na missão, né, do serviço e do sacrifício, e que a gente tenha uma vida assim em todos os momentos, de servir e de se sacrificar por amor a Deus em primeiro lugar, servindo a outras pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado que Tu estás comprometido conosco, com cada um de nós. Não importa, Senhor, onde nós tropeçamos, onde nós, Senhor, erramos, falhamos. Obrigado que a Tua graça é maior e sempre quando nós estendemos as mãos, o Senhor nos pega pela Sua direita, nos levanta e, se for preciso, nos carrega, nos restaura e nos ajuda a continuar nessa missão que nós temos junto contigo. Senhor, no mesmo jugo puxando, e o Teu jugo é leve, é suave, não é pesado, não é um fardo, Senhor. Nós queremos puxar junto contigo, Senhor, nesse arado, junto com esse jugo, Senhor, para levar a mensagem da cruz para esse mundo. Para sermos servos, Senhor, ativos, onde o Senhor nos inseriu, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, com as pessoas ao nosso redor que o Senhor colocou, nos dá um coração de servo, com amor sacrificial, assim como Jesus. Tu és o maior exemplo, Tu és o caminho, Senhor, aquele quem nós seguimos, mas que nós possamos também ser pessoas como Paulo, que disse: siga-me, imita a minha vida, assim como eu imito a de Cristo. Que a gente possa ser essas pessoas em que outras venham se espelhar e ser encorajados, motivados. E que a gente também tenha sempre pessoas em que nós podemos nos espelhar e ver como é bom Te seguir de perto, como é bom ter mais devoção, ter mais dedicação à Tua obra, à Tua missão e andar contigo e viver o impossível e ver o impossível acontecer. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por todos que estão aqui, que fazem parte, por todos que o Senhor ainda há de adicionar e trazer. É tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém.